Esse é o nosso texto de hoje. Se você tivesse direito a uma palavra só para descrever o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos, que palavra você usaria? Não, tem muito aí. É uma só. Eu tenho uma sugestão. A minha sugestão é caos. Caos. Caos espiritual. Caos moral. Caos social. Caos. Caos. Sim. Hoje nós vemos inúmeros casamentos desfeitos, filhos sem pais, promiscuidade. Nós vemos vídeos como do Felca, em que denuncia a pedofilia, né, na internet. E a despeito do que nós analisamos e avaliamos da intenção do Felca em relação àquele vídeo, isso é uma outra coisa, mas quanto ao conteúdo, parece que aquilo já é normalizado, né? Já não choca mais tanto, parece que a gente já convive com isso. Tamanho é o caos moral que nós vivemos, tamanho é o caos que nós experimentamos no nosso dia a dia, violência. O nosso país vive índices de guerra, mortes, drogas, tráfico, faz parte do nosso cotidiano, corrupção. Os nossos políticos, que deveriam ser homens ilibados, irrepreensíveis, homens que governam a nação, são homens dados à bebedeira, à promiscuidade. São homens dados ao desvio de dinheiro, caos. A população na pobreza, na miséria. Caos. Caos. E aí, diante disso, a gente se pergunta, como chegamos nisso? Porque ainda tem um agravante. Quando nós pensamos na igreja de Cristo, quando nós pensamos na igreja, inclusive a igreja evangélica, que poderia se levantar, então, ser uma voz profética contra toda essa situação caótica, o que nós vemos também nas igrejas, também é prostituição, promiscuidade, corrupção, heresias, doutrinas do inferno, pessoas mais voltadas para experiências, pessoas mais voltadas para visões, revelações, caos. E a pergunta então permanece: como chegamos a tudo isso? Como chegamos nessa situação? Como chegamos aonde estamos? O leitor de Juízes, ele é levado a se perguntar em relação a isso. Juízes é um livro situado entre o século XIV e século XII antes de Cristo. A gente está falando de muitos anos atrás, muito tempo atrás. Será que tem ligação, conexão com a gente? Opa! Também o livro de Juízes, ele aponta também para caos. Ele aponta para um tempo da sociedade de Israel também de caos. É interessante a gente ver como é que começa e termina o livro de Juízes, né?
começa no capítulo 1, verso 1, dizendo: depois da morte de Josué, ora, Deus havia prometido por meio de Moisés dar a terra prometida ao povo de Israel. Êxodo capítulo 3, verso 8, diz: então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos, eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu. Essa é a primeira promessa que Deus faz ao povo de Israel no momento em que ele ainda estava escravizado no Egito. Deus então levanta Moisés para libertar o povo do cativeiro. Moisés então, ele guia o povo pelo deserto até as portas de Canaã. Quando Moisés morre, isso está em Números 27, Deus escolhe Josué. Deus escolhe Josué para que a promessa que Deus havia feito ao povo lá em Êxodo fosse cumprida. Josué, juntamente com Caleb, lembra? Foram os dois mais outros espias que foram ver a terra. E aqui os outros disseram: não dá não, tem muita gente grande, tem muito gigante, eles têm carro de ferro lá, não vai dar não, a tecnologia deles é diferente da nossa, é muito superior à nossa. Josué e Caleb, eles se posicionaram e disseram: não gente, bora, vamos avançar, vamos avançar porque o Senhor vai lutar por nós. O Senhor fez a promessa. Sim, Josué, ele então encabeçou esse período da conquista. Ele, usado por Deus, conduziu o povo para conquistar a terra de Canaã. Mas a gente tem uma tentação de olhar para esses homens e dizer assim: são heróis, são homens incríveis, brilhantes, né? Mas isso é muito distante da realidade. Josué capítulo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se expõe. Veja, Deus estabelece os limites. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Porque eles eram fortes. Olha a continuidade do texto. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Queridos, é por conta do Senhor que eles venceram. É porque Deus estava com eles. Eles então expulsaram aqueles povos da terra de Canaã. E aí no final do livro de Josué, no capítulo 24, Josué já está velhinho, próximo já da sua morte. Josué fala assim, capítulo 24, verso 14, olha aí. Agora temei o Senhor e cultuai com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Veja a convicção desse homem. Era fé. Fé em Deus, fé nas suas promessas, que o fazia estar firme diante das dificuldades, dos desafios. Bem, é um homem de Deus que com confiança conduziu o povo para a conquista da terra de Canaã. Mas Juízes então começa, depois da morte de Josué. Josué morreu. E agora? O que será? Falta ainda terras a serem conquistadas? Ainda existem povos em Canaã? A conquista ainda não está completa? Esse é o período conhecido como Juízes. E perceba como o livro começa. Nós vamos ler essa primeira parte, verso 1 até o verso 18. Diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, pois entreguei a terra em suas mãos. Então Judá disse a seu irmão Simeão: Vem comigo à terra que me foi designada por sorteio, e guerreemos contra os cananeus. E eu também irei contigo à terra que te foi designada. E Simeão foi com ele. Judá foi e guerreou, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, guerrearam contra ele, e derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou conforme fiz a eles. E levaram-no a Jerusalém, onde morreu. Os descendentes de Judá guerrearam contra Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus habitantes ao fio da espada e incendiaram a cidade. Depois disso, os descendentes de Judá desceram para guerrear contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na Baixada. Então Judá avançou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome antigamente era Kiriat Arbá, e derrotou Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançou contra os moradores de Debir, que antigamente se chamava Kiriat Sefer. Então Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Kiriat Sefer e a tomar. E Otaniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando já estava vivendo com Otaniel, ela o convenceu a pedir um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que queres? Ela respondeu: Dai-me um presente, visto que me deste uma terra no Neguebe. Dai-me também fontes de água. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os filhos do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras, com os descendentes de Judá, e foram viver entre o povo do deserto de Judá, ao sul de Arade. Depois Judá foi com seu irmão Simeão. Eles derrotaram os cananeus que viviam em Cefate e a destruíram totalmente. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Judá também conquistou Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. Que começo, hein? Você gostaria de estar nesse momento? Opa, vamos junto. Só vitória, só vitória, só vitória. Né? É um movimento logo imediato à morte de Moisés, em que nós vemos coisas incríveis. Veja, o povo consulta a Deus. A liderança, existe liderança, e a liderança pertence à tribo de Judá. Existe uma ordem, uma organização familiar. Eu vou explicar daqui a pouco. E os inimigos são os outros povos.
E esses outros povos de Canaã são vencidos. Agora, dá uma olhada no final do livro. Olha como que o livro termina. O povo, o final do livro é o capítulo 19 até o capítulo 21 de Juízes. O povo não consulta Deus. Não existe liderança. Há caos entre as famílias. Há caos moral. O inimigo agora não são os outros povos. O inimigo são eles mesmos. Há guerra civil. O livro de Juízes, gente, acaba com estupro, esquartejamento, vou logo avisando aí os pais. Vai preparando seus filhos. E guerra civil, muita violência. Ou seja, caos. Caos. O autor, queridos, de Juízes, nos leva a pensar, por que começou tão bem e terminou tão mal? Onde falhamos? Onde caímos? Como Israel chegou a este ponto? Por 2 vezes, o autor de Juízes, ele vai responder essa pergunta. Desculpe, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 17. Olha o verso 6. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Como chegamos a esse caos? Como saímos de um tempo maravilhoso de conquista para esse caos? Cada um fazia o que lhe parecia correto, porque não havia rei em Israel. O autor ele está nos levando a entender que Israel rejeitou o rei divino. Rejeitou Deus como rei. E então não havia liderança. Por isso o caos. Por isso o caos. Nós vamos entender isso então ao longo da exposição do livro de Juízes. Nós vamos entender que o autor está nos levou os seus primeiros leitores e também a nós, a entender que nós precisamos do rei, não é de um rei qualquer, mas do rei davídico. Aquele que naquela época estava por vir, e aquele que na nossa perspectiva já veio. Nós precisamos do rei. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós rejeitamos o rei, vivemos caos. É o que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Rejeitamos o rei, vivemos o caos. Mas vamos lá para Juízes capítulo 1, que é o início promissor. E aqui nós vemos que o Senhor ouve e o povo triunfa. O Senhor ouve, o povo triunfa. Veja que, então, com a morte de Josué, o povo consultou ao Senhor e o Senhor respondeu. Se você, depois em casa faça isso, a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje, mas se você olhar para o final do livro, para as batalhas no final do livro, você tem que perguntar nas batalhas, o povo consultou o Senhor? Se, em algumas ocasiões sim, mas se consultou, como consultou? Aqui nós vemos algo bem interessante. Aquela geração ainda
vai ao Senhor e pergunta ao Senhor: quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? É interessante porque eles não perguntam o que faremos, e agora? O que a gente faz? Não, eles já foram orientados. Deus já havia falado por meio de Moisés, depois por meio de Josué, eles já sabiam o que fariam. A palavra de Deus já tinha sido dada a eles nesse sentido. Eles já sabiam, agora o que eles fazem já sabemos o que fazer, mas quem será o nosso líder? Queridos, essa consulta ao Senhor revela teocracia. Essa consulta ao Senhor revela um coração dessa geração pronto à obediência. A consulta ao Senhor revela um coração ávido por conhecer qual é a vontade do Senhor. Queridos, essa é uma das principais características do povo de Deus. A vontade de fazer a vontade de Deus. Querer saber, querer conhecer, querer consultá-lo. Nós, povo de Deus, nós nos importamos com a opinião de Deus, opinião entre aspas. Nós nos importamos com o que Ele pensa, com o que Ele quer, com o que Ele deseja. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo no verso 7. Diz: portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. A característica do povo de Deus, dos filhos da luz, é procurar saber qual é a vontade do Senhor. Meu querido, você se preocupa com a vontade do Senhor na sua vida? Se você está aqui, eu tenho certeza que sim. Sim. Essa é a nossa marca como cristãos, como povo de Deus. Nós queremos saber qual é a vontade de Deus para o nosso casamento. Nós queremos saber qual é a vontade de Deus para os nossos filhos, para a nossa profissão, para o dinheiro que nós usamos, aplicamos ou deixamos de aplicar, onde aplicamos. Nós buscamos a vontade de Deus para absolutamente tudo. Essa é a nossa marca. E, pastor, mas como é que é? Eu queria saber qual é a vontade de Deus. Como é que eu faço isso? Eles consultaram o Senhor e o Senhor lhes falou audivelmente. Sabe por quê? Porque esse era o momento dos profetas. E Deus usava os profetas para isso. Hoje, Deus usa a sua palavra. Hebreus capítulo 1 diz isso. Tendo Deus outrora falado por meio dos seus profetas, de muitas formas, de muitas maneiras, hoje Ele falou por meio de quem? Jesus Cristo. E Cristo, e a palavra de Cristo foi registrada e chegou até nós. Agora preste bem atenção. Não são então revelações, não são visões, não é uma pessoa em transe dizendo: assim diz o Senhor. Isso não existe mais. Eu sei que tem um monte de igreja evangélica por aí fazendo isso, mas isso é engano. Fuja disso, fuja disso. E também eu não estou falando de bibliomancia. Deus, fala comigo. Olha, Judá foi e derrotou os cananeus. Eu vou derrotar também a minha... Não vou falar. Não é esse tipo de coisa.
A Bíblia ela não foi usada ela não foi escrita para isso, queridos. Isso é horóscopo evangélico. Tá? Não, a palavra de Deus, ela é a revelação do próprio Deus para nós, então nós precisamos estudá-la com muito cuidado para entender qual é o direcionamento de Deus em relação a tudo na nossa vida. Como eu mencionei, casamento, filhos, profissão, sim, a palavra de Deus ela nos orienta em relação a tudo. O que nós precisamos é estudá-la e ouvir o que Deus tem a dizer. É o estudo sério da palavra de Deus que nos orienta. E essa orientação foi interessante porque foi em relação à tribo de Judá. Deus então responde à consulta do povo, verso 2 diz: Judá vai primeiro, pois entreguei a terra em suas mãos. Né? Por que será Judá? 12 tribos. Das 12 tribos, logo Judá. Né? Querido, aí a gente precisa voltar lá para Jacó. Jacó fez uma profecia, proferiu uma profecia, Gênesis capítulo 49. Né? Ali, Jacó profetiza em relação a Judá. E a respeito do Judá, Jacó diz o seguinte: dele sairá o cetro. Olha, o cetro. O que é cetro, gente? Tem a ver com rei, realeza, governo. Né? Viria de Judá então o rei. Então é por isso que Deus aqui na orientação da conquista, dá a liderança para Judá, porque de Judá viria o rei. O que Juízes fala? Cada um fazia o que bem lhe parecia, porque não havia rei. De Judá viria o rei. Esse rei, queridos, era sim o rei Davi. O rei Davi que fora prometido, mas o rei Davi era só um símbolo, era só uma sombra daquele que viria, que seria maior do que ele, Jesus Cristo, nosso rei. Então, da tribo de Judá vem o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso rei. Por isso Judá, então, foi apontado aqui. É interessante, no verso 3, então, Judá faz uma aliança com a tribo de Simeão, né? E ali começa, então, as conquistas. Ele faz aliança com a tribo de Simeão, e no verso 4, então, começa. 4-11. E o Senhor dá vitórias ao seu povo. Inúmeras vitórias. Né? Judá diz, foi e guerreou, né? E ele lutou contra os cananeus, perizeus. É interessante no verso 4 que ele coloca aí, mataram 10.000 homens em Bezeque. Né? Pula essa parte aí do verso 5 até o verso 7, daqui a pouco eu volto aí. Mas olha o verso 8. Os descendentes de Judá guerrearam também contra Jerusalém, a famosa Jerusalém. Foi aqui, então, nessa ocasião, então, que ela foi conquistada. Né? Mataram os seus habitantes ao fio da espada, incendiaram a cidade. Depois, os descendentes de Judá desceram para guerrear contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa. Venceram. Vitória, vitória, uma atrás da outra. Porque eles eram bons, fortes, homens guerreiros. Aqui tem uma frase que, se você ler rapidamente, você não vai prestar atenção. Mas olha o verso 4. Judá foi e guerreou. E o que diz na sequência? O Senhor lhes entregou nas mãos. O Senhor lhes entregou nas mãos. Foi o poder de Deus. Foi a força de Deus. Não foi o poder do povo.
não foi a força do povo, não foi porque eles eram habilitados para a guerra, não, foi o poder de Deus. E Deus havia dito que isso iria acontecer, e Ele disse várias vezes. Olha Deuteronômio, por exemplo, capítulo 8. Abre aí a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, verso 17. Portanto, não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim essas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Deuteronômio capítulo 9, verso 1. Ouve, ó Israel, hoje cruzarás o Jordão para entrares na terra e expulsares nações maiores e mais fortes do que tu, com cidades grandes e muradas até o céu. Um povo grande e alto, os anaqueus, que tu conheces e dos quais ouviste dizer: quem pode resistir aos anaqueus? Sabe hoje que o Senhor teu Deus é o que vai na tua frente como fogo devorador. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti. Tu os expulsarás, logo acabarás com eles, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver expulsado diante de ti, não digas no coração: por causa da minha justiça que o Senhor me introduziu nessa terra para dela tomar posse. Porque é pela culpa dessas nações que o Senhor as expulsa da tua frente. Não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu coração, que entras na terra delas para possuí-la. Mas é pela culpa dessas nações que o Senhor teu Deus as expulsa da tua frente, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fica sabendo que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra, para dela tomares posse, pois tu és um povo muito obstinado. Querido, sabe qual é o nome disso aqui? Graça. Deus levou o povo e conduziu o povo para a terra de Canaã e os fortaleceu para vencerem as batalhas contra aqueles povos, por causa da graça do Senhor. Isso não é o Evangelho? Sim, nós fomos salvos e nós somos conduzidos e levados para a terra prometida, não é porque somos bons, não é por causa da nossa justiça, não é por causa do nosso caráter, não é por causa dos nossos méritos, é por causa dos méritos de Cristo Jesus, o nosso Rei. É porque Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se fez homem, morreu, ressuscitou, por causa dos nossos pecados, para nos dar vida e vida com abundância. É por causa da força do nosso Rei, do poder do nosso Rei, do amor, graça e misericórdia do nosso Rei, que nós estamos aqui, rumando para a terra prometida. Graça no Antigo Testamento, é isso aí. Isso aqui é o prenúncio do Evangelho de Cristo Jesus. E nós continuamos a viver pela graça. Nós, como povo de Deus, queridos, nós continuamos a luta, não a luta literalmente, não a luta física. Nós não vivemos, nós cristãos, discípulos de Cristo, nós não guerreamos, literalmente. Mas a nossa guerra é muito maior. É a guerra espiritual. Nós lutamos contra o mundo, o sistema pecaminoso. Nós lutamos contra o nosso próprio pecado, as nossas tendências pecaminosas. E nós lutamos contra o diabo. Sim, nós lutamos. E querido, o princípio permanece. Nós não vencemos pela nossa força. Nós vencemos pela força do nosso Rei. Nós não vencemos o nosso próprio pecado.
nós não vencemos o nosso próprio coração, nós não vencemos a nossa tendência pecaminosa se nós lutamos com a nossa própria força. Nós não vencemos os espíritos malignos, as hordas espirituais do inferno são mais poderosas do que nós, e nós seremos derrotados se nós lutarmos com as nossas próprias forças. Nós precisamos lutar com a força daquele que esmagou a cabeça da serpente, Jesus Cristo. É a força dele que nos faz vencer. Agora, veja o verso 5, voltando, eu falei que iria pular essa parte. O verso 5, o verso 7, traz uma coisa interessante. É o relato do rei Adoni-Bezeque. De Bezeque, diz que então guerrearam contra ele, derrotaram os cananeus e perizeus. Ele fugiu, mas foi capturado. E é interessante porque esse homem, ele era uma espécie de imperador, né? Ele diz no verso 7, 70 reis, com dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Imagina a mesa horrível que era desse homem, né? Isso mostrava então o seu poder de conquista. Mas aí vem então os filhos de Judá, conquistam aquela terra, derrotam aquele homem e fazem a mesma coisa com ele. E ele mesmo diz, olha lá o final do verso 7, Deus me pagou conforme fiz a ele. O que é isso, queridos? O nome é justiça retributiva. Olho por olho, dente por dente. O que ele fez, ele pagou. E Deus usou o seu povo como instrumento de juízo para isso. Olha só. O povo de Deus sendo usado para levar o julgamento de Deus. Essa é a aliança do Senhor. Querido, eu e você, nós somos feitos reis e sacerdotes. E o Senhor, Ele nos usará para julgamento, o julgamento dos povos. Isso vai acontecer um dia. Essa justiça que nós estamos vendo aqui vai acontecer um dia contra todos aqueles que têm rejeitado o Rei Jesus Cristo. Nós vivemos em uma cultura semelhante à cultura cananeia, de permissividade, promiscuidade, de rejeição ao Senhor, de abraço ao mal. Quando o nosso Rei vier, com todos os seus santos, com todo o seu povo, ele julgará todos aqueles que o têm rejeitado. O Senhor Jesus Cristo virá. Bem, no verso 12 até o verso 18, a gente vê a continuidade dessa bênção que é ouvir o Senhor. Lembre, capítulo 1, verso 1 começa com eles consultando ao Senhor. Então vem as vitórias, vem o juízo contra o mal. Olha o verso 12 até o verso 18, aqui é bem interessante. Acontecem duas coisas aqui. O Senhor abençoou o seu povo com um casamento dentro da aliança. Aqui aparece então Caleb, lembra? Caleb, parceiro lá de Josué, como espia, também um homem temente ao Senhor, um homem crente, confiante no Senhor. Ele diz então, eu vou dar a minha filha, Axa, por mulher a quem atacar Kiriat Sefer e a tomar. Deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui para a nossa cultura é bem doido, né? Como assim? O cara pega a filha dele e fala, olha, quem conquistar a cidade aqui vai casar com a minha filha. Como assim? Lembra aqui o seguinte,
A gente está falando da filha de Caleb, o homem temente ao Senhor, confiava no Senhor, parceiro de Josué, e estamos falando aqui do começo de Juízes. Então é um começo bom. Ora, então, diante desse contexto, a nossa interpretação deve ser: ele fez o que um bom pai faz. Ele providencia um homem guerreiro, de caráter, e dentro da aliança. Pais, fica a dica. Começar a chegar alguém, né? Aí de boa, devagarzinho, querendo conversar, querendo orar, né? Quero começar um período de oração, né? Fica a dica aí. Vai lá conquistar. Conquista uma cidade. Conquista uma cidade. Né? Querido, isso ia mostrar o caráter guerreiro do homem, mas principalmente que o marido para a filha viria da aliança, viria de entre as tribos. Se você for comparar os casamentos, como as mulheres são tratadas da metade de Juízes para o fim, você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado. Não é com esse cuidado, não. Sabe por quê? Porque aqui eles ainda ouviam o Senhor. Porque aqui eles ainda se interessavam pela palavra do Senhor. Interessante aqui, está dizendo que quando ela já estava vivendo com Otoniel, verso 14, ela fez um pedido, né? No verso 15, dá-me um presente, visto que me deste uma terra no Negueb, dá-me também fontes de água. O que o pai dela respondeu? Deu as fontes superiores e as inferiores. Olha só, o cuidado do pai em relação à sua filha. Se você tem dúvida em relação à interpretação do verso 12 e 13, aqui você vê um pai amoroso, um pai cuidador, um pai provedor para sua filha. Sabe por quê? Porque eles ainda ouviam o Senhor. Porque eles ainda ouviam o Senhor. Na sequência, no verso 16, menciona também os filhos do sogro de Moisés. Lembra lá do sogro de Moisés, o Queneu? Eles saíram da cidade das palmeiras com os descendentes de Judá, foram viver entre o povo do deserto de Judá, ao sul de Arade, e aí Judá foi com Simeão, e claro, esse povo estava junto com Judá, e aí fizeram mais outras conquistas. Por que está aqui esse relato, né? Por que será? É possível que essa informação tenha sido inserida aqui, muito provavelmente, para lembrar que Deus, Ele cumpre promessas, ainda que antigas. Na conquista, Deus está prometendo o que Ele prometeu lá para a família do sogro de Moisés. Aqui Ele está cumprindo. Queridos, quando nós ouvimos o Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor ouve e Ele cumpre as promessas dEle na vida da gente. O Senhor ouve e aí o povo triunfa. Por que o povo chegou ao caos no final do livro? Eles pararam de ouvir. Eles pararam de consultar o Senhor. Eles pararam de ir ao Senhor humildemente, dizendo: Senhor, o que faremos? Meus queridos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós confiamos no Senhor. A fé
ela nos fortalece, nos sustenta e nos direciona na caminhada. Mas quando nós nos fechamos para ouvir a palavra de Deus, só nos resta o caos. Talvez na sua vida você esteja experimentando o caos. Quem sabe não é porque você não está ouvindo. É hora de você se voltar para a palavra e ouvir. Ouvir a palavra de Cristo Jesus. O que Ele tem para a sua vida. Por outro lado, meu querido, você que tem ouvido a palavra de Deus, eu quero te encorajar a continuar firme ouvindo o Senhor. Não se feche. Não feche seu coração. Não deixe a amargura dominar você. Não. Peça ao Senhor, esteja prostrado diante do Senhor. Senhor, me dê a graça de continuar ouvindo o Senhor, a sua palavra, e aplicando a sua palavra para a minha vida. Que eu não seja um ouvinte esquecido, em que o Senhor fala de um ouvido e sai pelo outro. Não, Senhor, me dê a graça de continuar prostrado diante do Senhor, querendo saber qual é a tua vontade. E meu querido, lembre-se, as pessoas que estão ao seu redor, elas não ouvem. Elas estão em caos porque elas não ouvem o Senhor. Elas precisam ouvir. E sabe quem Deus vai usar? Você. Aonde você está? Aonde Deus colocou você? Lá na sua família, lá no seu trabalho, lá na universidade, lá na escola. Aonde Deus colocou você, Deus vai usar você para levar a palavra de Cristo Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas ouçam e saiam do caos que estão, sejam resgatadas do caos que estão e venham para o reino da luz. Eu e você, nós somos agentes do reino de Deus, do reino de Cristo. Agentes que tiram as pessoas das trevas, transportam as pessoas para o reino da luz. Não a nossa força, mas o Evangelho de Cristo, proclamado por nós. Que o Senhor te leve a ver cada vez mais o papel que o Senhor tem dado a você. O papel de proclamador, lá na sua família. Com certeza você já se reuniu, já parou já para sentar à mesa de um aniversário lá de parentes seus. O que você faz? Eu como bastante, pastor. Coxinha, esfirra, né? Mas e além disso? Você conversa. E na conversa, o que você percebe? Caos. O nosso mundo ao nosso redor está em caos. E a solução é Cristo, o nosso Rei. Você tem que levar a essas pessoas a solução. Deus chamou você para que você proclame Cristo, para que as pessoas ouçam, sejam resgatadas do caos. Que o Senhor te use, meu irmão. Que o Senhor te use essa semana, um proclamador, não do caos, proclamador do reino de Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque
O Senhor nos resgatou do caos. O Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor nos deu ouvidos para ouvir. E nós ouvimos o Senhor. Ouvimos a Tua palavra. Ouvimos ao nosso Rei Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Agora nos usa. Por Tua graça, nos usa. Para sermos proclamadores do Reino. Proclamadores de Cristo a um mundo em caos. A um mundo que deixou de ouvir o Senhor. Um mundo que deixou de atender ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Salvador e Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei, que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, a Igreja do Senhor, o povo de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Estamos despedidos com uma oração silenciosa.